Meu nome é Ailton Breves, eu sou da Delta Decisão. Gostaria de agradecer por você ter se interessado por esse assunto, baixado o material. E nós vamos conversar um pouco sobre o que é controle de acesso e segregação de funções. Primeiro vamos conversar um pouco de qual é o cenário atual. Então nós temos algumas empresas que não têm essa gestão, porque não precisou, ou porque ainda não identificou, e agora passa a ter, à medida que o seu RP passa a ter uma importância maior na empresa, essa gestão passa a ser fundamental. E outras, principalmente as multinacionais, que têm que seguir os SOX, e outras nacionais que estão na Bolsa de Valores, que precisa ter compliance, tem essa necessidade. Como é feito isso hoje geralmente? Cada um achou sua forma de tentar administrar isso. Normalmente com algumas planilhas em Excel, tenta-se fazer o cruzamento desses dados, levando, às vezes, 2, 3 profissionais trabalhando nisso, e sabemos que não tem ficado da forma que gostaríamos que ficasse, porque ele não é possível gerenciar. Porque normalmente se tira uma fotografia daquele momento e trabalha-se sobre aquela fotografia durante semanas, e depende da quantidade de usuários, da quantidade de acessos, algumas vezes meses. Ao terminar esse trabalho, deixando ele preparado por uma possível auditoria, descobre-se que todo esse trabalho que foi feito durante o tempo que eu estava fazendo, a empresa colocou novos acessos, tirou acessos e assim por diante. Visando este problema que o mercado tinha, a Delta lançou um template chamado Delta SOD, ao qual os nossos clientes que têm adquirido têm a capacidade de gerenciar isso. Isso passa a ser de uma forma mais automática. Como funciona? A lógica é muito parecida com a qual você tenta fazer manualmente. Ele extrai todos os acessos, tira essa fotografia. Primeiro, por ser uma forma sistemática, não há necessidade mais da intervenção de um TI ou de um profissional de informática. O próprio auditor interno ou a pessoa responsável por isso internamente consegue fazer toda essa atividade. Então, no primeiro momento, extraímos a informação que temos daquela fotografia. Depois, dentro do Delta SOD, é possível que você coloque as regras que são pertinentes à sua empresa. Por exemplo, eu posso dizer que na minha empresa, aquela pessoa que faz um pedido de compra não pode ser a mesma pessoa que receba um produto. Eu cadastro essa característica, esse conflito, e toda vez que alguém tentar dar o acesso para alguém que tenha esta característica, o sistema vai demonstrar que esse acesso inadequado foi dado. Outra vantagem que o sistema tem, ele faz o gerenciamento disso por grupos. Para quem faz isso de uma forma não sistemática, sabe o quanto trabalho dá você tentar fazer essa gestão por grupo. Ele, além de fazer isso por grupo, nós temos um log do conflito, quais os conflitos aconteceram. Ele já solta um relatório para que você coloque alguma observação desse conflito. Por exemplo, eu posso dizer que há um determinado usuário que não deveria ter um determinado acesso, em virtude de uma situação específica da empresa, naquele momento ele está tendo acesso. De forma que, se um auditor me perguntar por que alguém está tendo aquele acesso, eu possa facilmente dizer para ele, olha, existe aqui um registro, sabemos que isso acontece e sabemos o porquê acontece e temos a providência para que isso não aconteça mais. Enfim, nós conseguimos demonstrar para uma auditoria ou para uma necessidade interna que estamos tendo controle dos acessos que está tendo dentro da nossa empresa. Outra atividade interessante é que ele guarda o log de cada vez que essa atividade é executada. Então eu sei que o meu auditor interno, quantas vezes ele fez isso. E não mais, ele vai fazer uma vez por ano para guardar o auditor. Ele pode fazer isso frequentemente. Ele pode fazer isso para o usuário, ele pode colocar um usuário, colocar as requisições que fizeram para aquele usuário e passar
rodar o SOD apenas para aquele usuário. E o que ele vai te demonstrar? Quais os conflitos aquele usuário, aquela solicitação teve e que deve ser consertada. Então, vamos dar um exemplo. Entrou uma pessoa nova na área de contabilidade. A pessoa que, o seu gestor, solicitou uma série de acessos. Após cadastrá-lo, roda-se essa rotina e vai dizer o seguinte: olha, o acesso A e B, ele não deveria, pela função dele, não deveria estar sendo feito por ele. Então, antes que cause qualquer problema, você teria essa verificação. Estamos lançando agora, para o começo do ano, o SOD 2.0, onde vamos agregar mais funções a ele. Quais são essas funções? São funções muito interessantes. A primeira função será um link com o RH. Por exemplo, se a sua empresa, além dos módulos tradicionais do Proteus, ela também tem um módulo de RH, ele vai verificar se algum usuário seu que esteja de férias, de licença, afastado, licença maternidade ou qualquer fator que legalmente diz que ele não está dentro da empresa, se todos os acessos dele foram retirados. Se não foi, será demonstrado em um relatório. Alguns vão falar, mas eu já faço esse tipo de controle. E isso é verdade. É até possível fazer até através do próprio Proteus. O que não tem é como demonstrar, às vezes, quando um auditor pergunta se você tem esse tipo de controle. A ideia da ferramenta é que você responda de forma rápida, de forma precisa e de forma principalmente confiável. Muitas vezes, ao auditor solicitar esse tipo de coisa, nós aparecemos com uma série de planilhas em Excel, cujo qual ele olha e fala, legal, realmente pelo seu Excel parece que você tem controle. A ideia do SOD é que você possa demonstrar que isso está sendo feito de uma forma sistemática e controlada. Outra funcionalidade que está sendo implementada na versão 2.0 é a funcionalidade de controle de acessos a menus. Essa ferramenta ela tem várias finalidades, mas cada vez que uma pessoa acessar uma atividade dentro do sistema, nós vamos controlar qual foi o menu que ela acessou, que dia e que horas. Isso serve por uma série de coisas. Por exemplo, existe um determinado acesso que um funcionário está tendo e ou foi decidido que ele não deveria ter aquele acesso. Porém, há um conflito interno. Por exemplo, a chefia daquele funcionário diz que ele tem a necessidade. Você pode monitorar se efetivamente ele está acessando. Então, no 2.0 nós vamos ir além de saber apenas quem tem direito ou não direito a fazer. Nós saberemos se além de ter direito, ele está executando aquela atividade. Desta forma, você, embasado com informações, poderá requisitar a retirada de um acesso com muito mais, embasado de uma forma muito mais clara e precisa. E não apenas dizer, olha, eu acredito que na função dele ele não deve fazer isso. Você pode dizer, não, ele não deve fazer e, por exemplo, já vai fazer 1 ano que ele não acessa essa atividade. Portanto, está me dando um conflito, esse conflito deve ser retirado e não tem nada que justifica. Outra funcionalidade que também está sendo implementada é a funcionalidade dos Master File. Isso, quem pede com essa nomenclatura, normalmente são as empresas multinacionais. Ou para nós, são o controle de cadastros principais. Então você terá uma tabela onde você vai dizer quais são as tabelas que a sua empresa enxerga como as tabelas principais. Geralmente são as tabelas de fornecedores, são as tabelas de clientes, são os cadastros de funcionários, são cadastros de produtos, enfim. Todos os cadastros aos quais a sua empresa acreditou ser importante. Com essa funcionalidade, ele vai gerenciar quem está tendo acesso e quem não está tendo acesso. Isso vai servir muito mais para organizar um relatório.
E ele não só vai te dizer quem tem acesso a fazer isso nesse master file, como ele também vai te dizer quem efetivamente tem feito isso num determinado período. Outra coisa importante que o SOD permite você fazer já na situação atual é que os conflitos você consegue categorizá-lo. Isso é muito importante, porque a auditoria externa tem um nível de exigência. E você, na sua auditoria interna, por uma questão local ou tropicalizada, tem uma necessidade mais apurada. Então, durante o ano, quando você for tirar o conflito, você fala, olha, eu quero tirar todos os conflitos. E vai gerenciando durante o ano. Quando está próximo de um auditor vir, você pode ir lá, setar o relatório e dizer para ele, olha, eu quero que você me tire os conflitos somente que serão verificados pela área internacional. Desta forma você tem um controle interno com as suas necessidades tropicalizada e também atende todas as exigências de auditorias externas. Além desse vídeo, também vamos estar disponibilizando para você uma apresentação aonde, claro, de uma forma bem simplificada, demonstra o que é o produto. Procure um consultor, converse conosco e verifique o quanto essa ferramenta pode agregar. Com certeza ela pode reduzir custo e aumentar sua eficiência de controle dos acessos internos da sua empresa. Obrigado.